Quando o cliente não percebe valor, é porque simplesmente você não conseguiu passar esse valor para ele. Simples assim. E quando o cliente acha o meu produto caro, é claro que na maioria das vezes ele não vai falar, ó, tá caro. A objeção do caro, ela vem de várias outras maneiras pra gente na negociação, tá? Mas a gente coloca aqui, ó, tá caro, porque é uma forma de você entender diretamente esse momento da negociação. Quando você percebe que o cliente está deixando de comprar de você porque ele está achando o valor muito alto, ou quem sabe ele tem na concorrência uma proposta melhor, mais barata e assim por diante. Primeiro ponto, tá? Quando o cliente não percebe valor, é porque simplesmente você não conseguiu passar esse valor para ele. Simples assim. Porque a percepção de caro e barato é muito subjetiva. Porque caro, o que faz uma pessoa, por exemplo, andar com um carro de 300 mil reais e achar barato, e ele não compraria um carro de 20 mil porque ele acha caro, entendeu? Então é muito subjetivo isso. Primeiro ponto é muito importante a gente entender. É uma questão muito mais de percepção, de sentimento, tá? Vamos imaginar então que uma pessoa fale, né? Um cliente fala, olha, mas é que tá um pouco acima do preço, eu tenho um concorrente aí ofertando uma oferta melhor, assim por diante. E aí você pode então simplesmente falar para ele, olha, mas por que exatamente você está achando caro? Fala para mim, fala um pouco mais sobre o que exatamente está achando caro. É a nossa matéria-prima, a nossa logística, sabe? Pergunta para ele, deixa ele se aprofundar. Eu tenho visto algumas pessoas, né, até alguns especialistas dando algumas dicas, e antigamente, alguns anos atrás, eu simplesmente nessa hora eu pegava muito pesado. Eu era muito direto, muito firme e fiz muitas vendas assim. Hoje, eu penso que mesmo eu ensinando neurovendas, mesmo eu ensinando que a decisão de compra emocional, eu percebo que um dos pontos que mudou muito nos últimos anos foi exatamente esse. Vou dar um exemplo para você entender. Alguns anos atrás, quando alguém falava para mim, por exemplo, que era caro, eu simplesmente ia com os 2 pés no peito. Eu falava para ele, vem cá, seu cliente, fala para mim, quanto é que vale essa sua empresa aqui hoje? E deixava ele falar, vale tanto no mínimo. Pois bem, me diga uma coisa, se o senhor por acaso, por um motivo ou outro, o senhor faltar, o senhor acha que a sua esposa vai vender isso tudo por quanto para poder? Ou o senhor ficar doente, o senhor ter aí uma doença grave e tal, você acha que a sua esposa vai vender isso tudo, ou vender o teu carro, vender não sei o que, por quanto para poder te salvar? Aí a pessoa parava na minha frente, ela não sabia o que falar, ela travava, porque ela não pensa nisso, né? Eu assim, não, veja bem, eu nunca vou ficar doente, eu nunca vou precisar, a minha família nunca vai precisar desfazer do patrimônio. E aí ele começava a se assustar. Ou seja, eu pegava muito pesado no emocional da pessoa, porque envolvia a família, assim por diante. Hoje em dia, se você vai pegar um profissional, um comprador, alguém mais esclarecido, se você for dessa maneira, falar desse jeito, é muito possível que ele vai te colocar para correr, vai desligar o telefone na cara, não vai mais querer te atender, assim por diante. Então tem que tomar muito cuidado na maneira como você lida com isso. Agora, recentemente, eu vi um grande especialista, inclusive, falando mais ou menos isso. Não, porque a venda é emocional. Então você pergunta para a pessoa, olha, imagine que você tem um câncer terminal, um câncer que sabe que é gravíssimo, e aí você vai decidir ir para o médico mais barato ou mais competente? Pô, peraí, né? Se alguém falar uma coisa dessa para mim, eu coloco o cara para correr, né, cara? Olha, cara, não quero saber se vou ter câncer, por favor, saia da minha sala. Então, muito cuidado com aquilo que você coloca. Agora, vamos utilizar esse mesmo exemplo de uma forma um pouco mais consultivo, mais agradável ao cérebro e tal. Você pode sim falar para o seu cliente, olha, o senhor sabe muito bem que dificilmente qualidade e preço andam juntos, mas fala para mim, se o senhor tiver que comprar algo, para resolver esse problema, o senhor prefere realmente contratar um mais barato e correr o risco daqui a pouco de se tornar caro no final do processo porque ele não vai conseguir resolver o seu problema, ou contratar uma empresa mais competente que garante que o senhor vai ter o resultado que o senhor espera? Qual que você prefere? E deixa ele responder, tá bom? Ou seja, é a forma que eu trabalho hoje. Perceba que antigamente eu era muito mais direto, eu pegava muito mais forte no emocional, tá? Outra forma que você pode utilizar aqui é você falar para o cliente, seu cliente, realmente, eu preciso concordar com o senhor, o nosso produto não é o mais barato do mercado. Agora, se o senhor me der uma oportunidade, eu gostaria muito de mostrar para o senhor o porquê que o meu produto vale mais do que o da concorrência. E depois, se fizer sentido, a gente evolui no assunto. Pode ser? Me dá essa oportunidade? Ou seja, você simplesmente concorda com ele, fala para ele, não, realmente o meu produto não é o mais barato, ele vale mais
Mas eu preciso do quê? Eu preciso só de uma oportunidade, que o senhor me conceda uma oportunidade rápida para que eu possa te mostrar os meus diferenciais, por que ele vale mais. E depois, se fizer sentido, a gente evolui. Se não fizer sentido, tá tudo certo. Consegue? Essa aqui eu utilizo muito e tem dado um resultado muito forte. Os clientes, normalmente, eles falam, tá, então me fale aí, por que você está cobrando mais caro? E aí, eu tenho aí alguns minutos para mostrar o meu diferencial. Outra coisa que é muito comum também, às vezes tem a ver aqui com o preço e tal, quando eles falam que tá tudo igual, né? Não, isso aí é tudo igual, sabe? Isso aí é igual o da concorrência, isso aí é igual um que eu vi na internet. Você pode falar para ele assim, mais ou menos, ó, senhor cliente, pois é, agora há pouco mesmo, recentemente eu atendi um cliente que, assim como o senhor, também achava que era tudo igual. Mas assim que ele percebeu, ele me deu a oportunidade de eu mostrar qual que é o meu grande diferencial, ele fechou comigo na hora. E aí, o que me disse? Posso te explicar qual que é a nossa diferença e depois, se fazer sentido, a gente continua? Então você utiliza esse mesmo argumento para, mais uma vez, me dar a oportunidade de explicar o diferencial e se fizer sentido, a gente continua?